Olá pessoal, hoje vim trazer para vocês a indicação de um livro e de um filme brasileiro muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar. O nome dele é Olga. O livro ele foi escrito por Fernando Moraes, a primeira edição dele foi de 1985 e essa que eu tenho em mãos, essa foi uma impressão de 1994. Seria a 17ª impressão desse livro. Ele é um livro que vai inspirar o filme Olga, de Jaime Bom Jardim, interpretado por Camila Morgado e Caco Ciocca. Esse livro, ele conta, esse livro e esse filme, ele conta a história de Olga Benário Prestes, uma mulher judia, de origem alemã, que nasceu em Munique. E desde cedo, quando ela tinha 15 anos, ela vai ingressar no Partido Comunista, lá alemão. E a partir daí, ela vai ter treinamentos para essa situação que ela estava vivendo lá na Alemanha. Ela termina sendo presa também por causa de conflitos, né, contra a pátria. Ela consegue sair, ela se muda para Berlim e a partir daí ela começa a ter ascensão no partido. Depois ela vai para a União Soviética também ajudar a luta, né, a luta comunista. E é aí que ela conhece Luiz Carlos Prestes. Nesse momento, ela tinha como função, como missão, fazer com que ele chegasse ao Brasil são e salvo. Para isso, eles fizeram, né, eles terminaram se colocando como um casal, né, justamente para o disfarce que eles precisavam para chegar ao Brasil. E aqui se reunir com um grupo que iria tentar, né, modificar a estrutura de governo brasileira, que nós chamamos, né, o Brasil terminou tendo um nome como Intentona Comunista, que foi em 1935. Só que não teve sucesso. Getúlio Vargas ele consegue, né, deter esse avanço comunista no Brasil. E o que acontece? Eles são presos, eles conseguem, depois de viver um certo período na ilegalidade, e eles também terminam tendo um relacionamento amoroso. Quando eles são presos, em 1936, Olga está grávida dele, que é de Anita Leocádia. E ela termina sendo entregue para a Alemanha, porque ela é uma judia, né, em solo brasileiro, e a partir daí que ela chega na Alemanha, ela tem a filha dela, Anita Leocádia, e na prisão, ela ainda fica um período com a Anita na prisão, até que ela é entregue, ou a avó paterna, até que ela é entregue para a avó paterna, que é a mãe de Luiz Carlos Prestes. Hoje em dia, ela é viva, ela mora no Rio de Janeiro, e em pesquisa sobre essa história e tudo, até descobri uma entrevista com a Anita no YouTube. Para quem quiser, depois eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem. A entrevista dela é muito interessante, né, ver como ela conta, ela mostra o que estava acontecendo, ela conta todo esse período, né, de o que aconteceu com a mãe dela, com o pai. Encontrei também entrevista de Luiz Carlos Prestes, que ele deu a Jô Soares, e outras entrevistas, documentários também falando sobre a época. Eu achei super interessante, enriquecedor pra gente que está estudando história, né, que tem essa curiosidade, essa vontade de aprender história. E a partir daí vocês vão ver, vocês podem estar olhando essas entrevistas. Mas voltando à história. Então assim, nesse livro aqui, Olga, o autor, ele na época que ele escreveu esse livro e publicou, não tinha muitos relatos falando sobre Olga no Brasil. Então no livro ele conta como foi essa pesquisa que ele fez, as viagens que ele precisou fazer para a Alemanha, para a Argentina, para reunir, né, esses dados e colocar no livro. Então, assim, é um relato muito interessante, muito importante mesmo, para a gente estar compreendendo mais ainda esse período. E também a vida, né, de Olga e também de Luiz Carlos Prestes. E a partir desse livro, esse livro aqui, ele teve várias publicações, como eu falei, ele tem mais ou menos 264 páginas e ele é muito, muito importante para a gente estar entendendo esse período. Ele traz muitas fotos do período, ele traz fotos de Luiz Carlos Prestes, traz fotos de Olga, de documentos, jornais da época,
desde quando a Olga ainda era pequena, até quando ela ingressa no partido, tem muitas coisas, muita coisa interessante mesmo pra gente estar descobrindo aqui no livro. E no filme, ele segue muitas partes mesmo, ele é fiel a muitas partes do livro. E também tem esse daqui, eu assisti ainda no cinema em 2004, e esse filme aqui eu consegui, ele é de 2012, o lançamento dele de 2012. Tem o making of, tem algumas curiosidades extras no filme. E aqui no making of mostra como foi a produção desse filme. Mostra entrevistas com Camila Morgado, que fez Olga, com Caco Cioca, e como foi a escolha dos personagens para serem escolhidos para serem, fazer esses personagens aqui. Tinha a questão da aparência, a questão de ser um bom ator para interpretar, né, e se colocar nesse período, né, que não foi fácil, né, quem já assistiu, quem vai assistir ainda vai ver como foi a forma como ela se caracterizou, como Camila conseguiu se caracterizar, né, como Olga. E ela realmente, assim, desde quando começou, que é as primeiras cenas, a forma como ela se vestia, a forma como ela se comportava, a forma de falar. Então, assim, várias situações inspiradas, né, justamente para caracterizar a Olga. Então, assim, foi fantástica a atuação, eu achei fantástica a atuação de Camila, de Caco, de Fernanda Montenegro, que faz o papel da mãe de Luiz Carlos Prestes, que foi uma pessoa decisiva, né, em vários momentos, uma mulher forte, uma mulher guerreira mesmo, né, a mãe de Luiz Carlos Prestes, que ela, por muitas situações, assim, ela lutou, né, ela movimentava, ela já morou em vários países, justamente por causa dessa questão do exílio e tudo, da Segunda Guerra, do que está acontecendo no Brasil. Então ela precisou morar em vários países junto com Luiz Carlos Prestes, depois que depois que ele sai da prisão. E também, então, assim, eles moraram em vários locais, vários países e tudo. Então, Dona Leocádia, ela conseguiu movimentar e conseguiu resgatar, né, a neta da prisão que estava com Olga. Então, em vez de ser entregue a qualquer outro lugar, ela conseguiu criar a criança, né, levar para casa, criar a criança. E isso é uma das situações, assim, que realmente foi fundamental para, né, ela conseguir ter a neta, né. Só que Olga, né, o fim de Olga, né, ela terminou indo parar numa prisão, como eu tinha falado, né, antes. Depois ela foi parar em campos de concentração e até que ela foi morta na câmara de gás. Então ela passou por muitas situações, muitas torturas, muitos problemas mesmo. São situações, assim, que são relatadas, né, tanto no filme como no livro, e mostra realmente, assim, a importância dela em relação na história, né, a forma como ela enxergava as desigualdades, a forma como ela enxergava as desigualdades sociais, né, e lutava desde cedo, desde adolescente, que ela fazia parte de uma família que tinha certas condições, né, de dinheiro, mas por causa da questão da guerra e tudo, então se complicou bastante para o pai morreu depois, a mãe também morreu no campo de concentração. Então, assim, foram situações muito fortes que aconteceu na vida de Olga e que é relatado aqui. Então, assim, para mim é uma história muito marcante, muito, assim, forte, né? Desde a primeira vez que eu assisti, que eu vi a sinopse, eu tive interesse em saber mais sobre a vida dela, sobre história, sobre o que estava acontecendo. Então, assim, eu sempre tive interesse de conhecer a história, até que eu tive esse contato, né, com o livro, e depois, com o filme, depois com o livro, e agora eu reli tudo e assisti novamente justamente para trazer para vocês essa indicação. E eu acredito que vocês vão gostar. Quem ainda não conhece, ou então quem já assistiu, gostaria de rever ou conseguiu os livros. Esse livro aqui, ele foi publicado ainda, como eu falei, em 1994, né, pela Companhia das Letras. E ele traz, assim, como eu falei, muita coisa, muitos momentos importantes, né, tanto da história como também da vida de Olga Binário Prestes. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou deixar os links do que eu falei, os documentários, né, daquilo que eu pesquisei também, mas eu vou colocar aqui na inscrição aqui embaixo do vídeo, para que vocês também tenham esse contato com esse material de entrevistas,
de livros e tudo, e que possa também enriquecer mais ainda, né, as suas pesquisas sobre a Segunda Guerra, sobre o período na história do Brasil e tudo. Espero que vocês tenham gostado da indicação. Não esqueçam de deixar seus comentários aí falando o que é que vocês acharam, né, sobre o vídeo e sobre o livro e o filme. Ficou por aqui, agradeço assistirem o vídeo e até a próxima vez.